Vamos lá. Tá aparecendo aí para todo mundo? Tá. Beleza. Branca, tua câmera tá ligada. Tu vai querer deixar ligada ou vai desligar? Tá, beleza. Bem, pessoal, lembrando que a gente está estudando a refração, certo? Eu não vou cobrar para vocês a parte de lentes, tá? Nessa parte mensal. Lentes e óptica da visão vai ficar para a parte bimestral do terceiro bimestre, beleza? Então vamos lá dar uma revisada no fenômeno da refração. Então vamos lá. Lembrando que a refração acontece quando a luz passa, tá, de um mesmo material para o outro, certo? Então, esse material tem que ser transparente, porque senão a luz não atravessa, né? E tem que ter uma separação entre eles, beleza? Então, qualquer material transparente que ocorre a passagem da luz de um para o outro, eu tenho lá o fenômeno de refração. Seja da água para o ar, do álcool para o vidro, certo? Qualquer coisa que tenha um índice de refração diferente, que a gente vai estudar isso já já, eu tenho um índice de refração, beleza? E o que acontece quando ela atravessa, quando ela passa de um material para o outro? Ela sofre um desvio, certo? Lembre, a luz não faz curva, mas ela sofre um desvio em relação ao seu ângulo, tá? Então ela sofre um desvio aqui no ângulo e continua se propagando em linha reta, beleza? Tá? Então, isso vai depender de alguns fatores, certo? O primeiro é, cada material desvia a luz de uma maneira diferente, certo? E esse desviar de maneira diferente é o que a gente chama de índice de refração, beleza? Então, esse desvio da luz é dado em relação a ganhar ou perder velocidade, tá? Lembrando que a velocidade limite para o universo é a velocidade da luz, que é o c, certo? Que é aquele 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, ele não pode passar desse valor, tá? O máximo que pode atingir de valor aqui, a velocidade, é o c, tá? Então, ele pode ganhar ou perder velocidade quando passa de um material para o outro. Quando é que isso vai acontecer? Tá? Eu tenho índice de refração, tá? Que são maiores ou menores em relação uns aos outros. Então, vamos lá. Quando a luz passa, tá, de um índice menor para um índice maior, ela perde velocidade. Quando é o contrário, ela ganha velocidade, certo? Tranquilo para todo mundo isso? Pessoal? Tranquilo. Beleza. E como é que eu calculo um índice de refração do material? Tem a ver com essa velocidade que ele vai ter nesse material, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter é a primeira equaçãozinha, fora a teoria, né? A primeira equação que a gente vai ter em relação ao índice de refração é essa. N é o índice de refração, tá? É a velocidade da luz C dividido pela velocidade da luz naquele material. Tranquilo? Então, como a velocidade da luz é o limite, todo o índice de refração vai ser maior que 1. Tá? Porque se fosse menor que 1 aqui, a velocidade que eu ia ter no material ia ser maior que a velocidade da luz no vácuo, e isso é impossível. Tá? Então, todo índice de refração ele é maior que 1. Eu tenho alguns índices que se batem em 1, certo? Muito perto de 1. Tá? Mas é de 1 para cima. Tranquilo? C, velocidade da luz. V, a velocidade da luz naquele material. Alguma dúvida sobre o fenômeno de refração para todo mundo aí? Todo mundo ok? Sim. Tranquilo. Beleza. Agora a gente vai entender o comportamento desse ângulo de desvio da luz, tá? Em relação ao fenômeno da refração. Que é o seguinte, é a lei de Snell. Quando a luz, tá, incide num ponto aqui na linha de separação dos meios materiais, eu vou ter que traçar a reta normal. Lembra que é através da reta normal que a gente analisa a parte da óptica geométrica, né? Então, com a refração é a mesma coisa.
Então, onde a luz bate aqui, eu vou traçar a reta normal, certo? Em relação a essa reta normal, eu tenho os ângulos. Eu tenho um ângulo que a luz incide, tá? E eu tenho um ângulo que a luz refrata. Ela atravessou e refratou com um certo ângulo aqui, certo? Então, tem um ângulo de incidência I e um ângulo de refração R. Tranquilo? Eu tenho um material que a luz está incidindo e eu tenho um material que a luz está refratando. Alguma dúvida até agora? Vamos prosseguir. Com isso, eu consigo relacionar o índice de refração com o seno desse ângulo, tá? Então, ó, N1 é o índice de refração que a luz está incidindo. Ele tem a ver com o seno do ângulo de incidência, seno de I, certo? E eu relaciono lá, do outro lado da igualdade, com o índice de refração que a luz está refratando, com o seno do ângulo que a luz está refratando, tá? Então, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. I é incidência, R é refração, tá? O que é que isso me diz? O que é que eu posso analisar mais aqui em relação à refração? Que é o seguinte, em relação à reta normal, quando a luz passa de um material que tem um índice de refração menor para um maior, tá? Foi de um menor para um maior, ela perde velocidade. Aí ela se aproxima da reta normal, ou seja, o ângulo diminui, certo? Menor para um maior, perde velocidade, o ângulo diminui, beleza? Se aproxima da reta normal. Quando é o contrário, tá? Do índice maior para o menor, ela ganha velocidade, ela aumenta a velocidade, tá? E aumenta o ângulo, ou seja, ela se afasta da reta normal. Tá? Sempre que você fizer entender um conceito em relação a um fenômeno luminoso, você pode fazer o contrário, que também é válido, porque lembra lá da reversibilidade dos raios de luz, né? O que faz indo, pode fazer voltando. Então, eu fiz indo aqui, ó, do menor para o maior, eu também posso fazer do menor para o maior. É só inverter a situação. Dúvidas? Então, essa é a segunda equação que a gente vai ter em relação à nossa provinha aí. Todo mundo ok? Ok. Beleza. A próxima coisinha é uma consequência disso aqui, tá? Dessa lei de Snell, que é o de reflexão total, tá? Aqui. Que é o seguinte, tá? Como a luz, quando passa de um meio material com um índice maior para um índice menor, ela se afasta da reta normal, então vai existir um ponto que esse afastamento, ó, como no exemplo aqui embaixo, vai sair rasante a superfície. Se afastou, foi descendo até ficar na superfície. Aí, a partir daqui, ela não consegue atravessar, ela reflete, beleza? Então, isso é chamado de reflexão interna total. Isso só pode acontecer quando eu passar de um índice maior para um índice menor, tá? Só acontece dessa maneira, ok? Porque só assim ela vai se afastando da reta normal até chegar ao ponto que ela reflete. Nesse ângulo é chamado de ângulo limite. Antes desse ângulo limite, ela refrata, tá? Depois desse ângulo limite, ela reflete. Então, se o ângulo limite é 30, de 30 para baixo, ela refrata. De 30 para cima, ela vai refletir. Ficou claro isso? Ficou. E como é que eu calculo esse ângulo limite? Bem, é muito simples. Porque quando eu tenho aqui, ó, o raio saindo rasante na superfície, eu tenho que o ângulo vai ser 90. E o seno de 90 é 1. Então, calcular multiplicação e divisão com 1 é muito fácil. Aí só sobra isso aqui, ó. O seno de L, que nesse caso o L vai ser o ângulo limite, tá? Vai ser o índice menor dividido pelo índice maior. Por quê? Sempre isso. Porque o seno e o cosseno de qualquer ângulo tem que estar entre menos 1 e 1. Ele não pode ser maior que 1 e nem menor que menos 1. Então, é sempre um índice menor sobre o índice maior.
para dar 0, alguma coisa, entenderam? Esse seno aqui vai dar sempre 0, alguma coisa. Ele não pode ser maior que 1. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E para fechar, a última coisa que a gente vai ter na nossa provinha é o dióptro plano, certo? A gente entendeu a relação dos ângulos do que acontece com a luz. Agora a gente vai entender as distâncias, tá? Então, lembre que a gente tem a percepção visual da luz em linha reta, beleza? Então, quando a luz sofre refração, quando a gente prolonga aqui os raios em linha reta, a gente tem uma noção da imagem diferente, tá? Então, dependendo da situação, você pode ver o objeto mais próximo do que ele realmente está ou mais longe do que ele realmente está. Quando é que isso vai acontecer? Vamos pensar aqui. Ar e água. Tá? Se o objeto está na água, a luz vem, refrata e passa para o ar, certo? Seguindo em linha reta aqui, ó, se o mouse aqui, se ele fosse o meu olho aqui, um exemplo, seguindo em linha reta esse raio de luz, projetando aqui, eu tenho uma distância diferente do que o objeto está. Então, eu vou ver aqui, ó, quando eu estou no índice menor, isso é muito importante, tá? Para entender esse conceito teórico, para depois entender na conta. Porque com essa teoria, a sua conta vai ficar muito mais fácil. Ó, quando eu estou olhando do índice menor, eu vejo o objeto mais próximo do que ele realmente está. Ficou claro? A água, que tem o índice maior é a água. Então, eu estou olhando do índice menor. Então, eu vou ver o objeto mais perto do que ele está. P, tá? Vai ser a distância do objeto aqui. P' vai ser a distância da imagem. Tranquilo? O contrário é válido. Sempre pense nisso. Quando chegar numa conclusão em relação à luz, faça o contrário, que também é válido. Se olhando do índice menor eu vejo mais perto, olhando do índice maior eu vejo mais longe. Certo? Tranquilo? Então a luz está vendo aqui, ó, o objeto está no ar, eu estou olhando debaixo da água, um exemplo. Quando eu vejo esse objeto, a luz sofre refração. Quando eu prolongo aqui em linha reta, eu vejo o objeto mais longe do que ele realmente está. Tá? E foi isso que eu expliquei para vocês. Por isso que o pessoal, quando... Deixa eu ver uma coisa, pessoal. Ah, tá. Tô gravando sim. Pensei que não tava gravando, não. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente tá embaixo d'água, na piscina e tal, a metade da pessoa que tá na água fica mais achatadinha, né? Já viram, perceberam isso? Todo mundo já viu isso, né? Fica meio que deformado. Por conta desse achatamento que a gente tem aí de aproximar da superfície. Beleza? Tranquilo? Isso é a teoria. Como é que a gente calcula isso agora? Então, existe uma relação, tá, geométrica aqui para a gente fazer, que é bem simples. Eu vou relacionar índice com a distância, beleza? Vamos aqui. Eu vou relacionar índice com a distância. Então, N, tá, vai ser o índice de refração, tá, em que o objeto está. Tranquilo? Então, N é o índice de refração de tal objeto. Se o objeto está na água, eu vou usar o índice da água. Se o objeto está no álcool, eu vou usar o índice do álcool. Tranquilo? P é a distância que eu tenho do objeto. Tá? Então, se o objeto está a 3 metros da superfície, eu uso 3 metros lá. Tá? N e P, sem o linha aqui em cima, vão ser a relação lá do objeto. Tranquilo? N' e P' vai ser a distância da imagem e N' vai ser onde o observador está. Que a luz vem do objeto e vai para o observador, certo? Então, N' vai ser o índice de refração no qual o observador está. E P', tá, vai ser a distância da imagem. Tranquilo? Então, essa é a última equação que a gente tem para relacionar as distâncias de observação no fenômeno de refração. Alguma dúvida sobre algum momento, pode perguntar. Todo mundo ok? Então vamos para as questões, certo? Deixa eu pegar aqui. Começar com a parte de refração normal, né? Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá. Tá aparecendo não para vocês, né? Vou colocar agora. Tá aparecendo aí? Vou dar uma aumentada aqui para poder enxergar direitinho. Ele fala o seguinte: a luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200 mil km por segundo, sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Como é que a gente faz isso aí, pessoal? Vamos lá, vou tentar fazer vocês pensarem para depois a gente fazer juntos. Se vocês se acostumarem só comigo respondendo sempre, vocês não vão criar o hábito de pensar sobre a situação. E aí? Primeiro, como é que eu calculo o índice? Qual a forma de calcular o índice de refração? Ninguém lembra? Primeiro, qual a letra que representa o índice de refração? Vamos lá. Ninguém? N, né? O N representa o índice de refração, certo? Como é que calcula esse índice? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material. Então, eu tenho que C. Lembrando, pessoal, ele pode dar em fator de C ou valores, tá? Tem algumas questões que ele dá 0,8C, 0,7C, tá? E no final tá no mesmo, né? Dividido por... Certo? Esse 5 zero tudinho maior que esse 5 zero tudinho. Quem vai ser o N? 3 sobre 2. E pelo amor de Deus, quanto é 3 sobre 2? Alguém me responda para eu saber que tem alguém olhando essa aula ainda. Não é possível. Ah, beleza. Certo. Tranquilo? Então aqui seria a letra E. Tranquilinho. Beleza? Vamos mais? Vou pegar outra questão aqui pra gente. Vamos lá. Vamos aqui. Próxima questão sobre refração simples, beleza? Pessoal, não vou parar não, tá? Nos 5 minutos de intervalo não. A gente pega reto e sai 5 minutos mais cedo, é melhor. Porque para não ficar 5 minutos sem fazer nada na gravação. Vamos lá. Supondo que o diamante apresente índice de refração absoluto 2,41 para a luz amarela, e sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz amarela no diamante. Então, qual é a fórmula? Pensem aí o que a gente tem que fazer. Tá? Alguém? Primeiro, né? A fórmula é a mesma, certo? C sobre V. Só que nesse caso ele quer saber o V, tá? Porque o C você sabe e o N ele deu. Então vamos calcular esse V. O N é 2,41, é igual a C, que é 300 mil km por segundo, dividido por C. Quem vai ser o C?
Alguém? Não o valor. Como é que eu vou relacionar aqui? A variável com os números, primeiramente. Depois a gente pega o valor. Como é que fica aí essa equação? Está dividindo e passa multiplicando e aquela coisa, né? Meio pelos extremos, vocês que escolhem o que fazer, beleza? Todo mundo consegue enxergar que vai ficar isso. Ok para todo mundo? Porque, lembre, tem que ser menor que o valor da velocidade da luz. Não pode passar. Se fosse multiplicando, ia passar, né? E não pode. A velocidade da luz é a velocidade limite para o universo. Beleza? Nada pode passar. Então, quanto é que dá isso? Isso aí tem que ser na calculadora, né? Isso aí não tem como fazer de cabeça, não. Tem como fazer na mão, né? Mas a gente vai perder muito tempo. Vou fazer aqui. Dá aproximadamente... É isso mesmo? Isso, 3.041. Peraí. É isso mesmo. 124.500, aproximadamente. Seria, no caso, a letra B. Beleza? Tranquilo? Então, falou em relação à velocidade e índice, a equação é essa. N é igual a C sobre V. Aí ele pode dar em porcentagem, ele pode dar em número, ele pode dar em fator, ele pode dar em o que quiser. É só você usar a mesma equação que você consegue achar ou o índice ou a velocidade da luz naquele material. Beleza? Vamos pegar agora questões relacionadas à lei de Snell. Pegar uma bem facinho para a gente praticar isso, que eu percebi na última aula que muita gente não estava entendendo como trabalhar com isso. Aí depois a gente vai aumentando o nível, certo? Vamos aqui. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Ele fala, dado seno de 37, 0,6 e seno de 53 graus, 0,8, devemos concluir que o índice de refração do meio B é... E aí, galera? Qual a única alternativa, não precisa sem nenhuma conta, só com teoria, qual a única alternativa que não seria possível marcar aqui? Quer dizer, única não, tem duas, na verdade. Vamos lá. Não, três. Vamos lá. Três alternativas eu não poderia marcar aqui. Zero vírgula cinco. Beleza. Qual outra? Quer dizer, eu ficaria meio dúbio porque o 1 só se fosse o vácuo, né? Mas, enfim, poderia estar passando do material para o vácuo. Mas eu também não marcaria 1, não. Beleza? E qual a outra? E o 1.2? Não. Meio e 1 faz sentido. Tem outra que não pode marcar aí. Qual é? A2. 2, porque se fosse o mesmo índice, não ia ter esse desvio, né? Ia passar reto. Entenderam? Então, ó, sem nenhuma conta, só pela teoria, você ficaria entre duas alternativas. Ficou claro? Agora vamos fazer a conta, óbvio, né? Para marcar a certa. Qual é a relação aí da lei de Snell que a gente faz? Vocês lembram?
tem a ver com o índice que está incidindo, N1, com o ângulo que está incidindo. Qual a função? Ele já dá aqui, né? A função seno, enfim. Seno do ângulo de incidência, vou colocar entre parênteses, tá? É igual ao índice que ele está refratando, N2, vezes o seno do ângulo de refração. Tranquilo? Uma perguntinha para vocês, que talvez vocês, acho que mais da metade vai errar. Ele está incidindo no meio A, não é isso? E está refratando no meio B. Todo mundo consegue enxergar isso, certo? Pergunta: qual o ângulo de incidência? R$ 53. É isso que confunde vocês, tá? Isso é chamado distrativo, tá, pessoal? Tenham muito cuidado, porque o ângulo que a gente analisa aqui para o ângulo de incidência e para o ângulo de refração, tá? É com a normal, lembrem disso. Então, se a luz está batendo aqui, a normal é essa reta. Então, eu quero analisar esse ângulo aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho. Eu quero analisar esse ângulo aqui. Entenderam? Sacaram? Tenham muito cuidado, tá? Esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui mede quanto? Eita, foi muito, né? Esse ângulo aqui mede quanto? E aí? Daqui para cá de 53. Entre S e S tem que ter quanto? Os perpendiculares tem que ter que ângulo aqui? 90, Formando E. né? Isso. Então, o ângulo de incidência aí é igual a quanto? Falta quanto para 90 ali? 37. Sacaram? Então, tenham cuidado para não confundir o que está incidindo e o que está refratando, viu? Senão dá a conta toda errada. Beleza? Então, se I Beleza. é 37, o refração vai ser quanto? Que no caso de refração é esse aqui, ó. É com a normal, certo? Entre a luz e a normal. Vai ser esse aqui. Então, quanto vai ser esse? 53, certo? Então, o ângulo de refração R é igual a 53 graus. Tranquilo? Então, sabendo tudo, é só jogar na equação, né? Qual o valor do índice que a luz está incidindo? Que é o do A. Vale quanto? 2. Vezes o seno de 37 é igual a N2 que eu quero descobrir, certo? Vezes o seno de 53. Agora vamos jogar valores, né? O seno de 37 ele deu, porque não dá para fazer isso, tá? Facilmente. Saber o ângulo, o seno ou cosseno de um ângulo qualquer é muito difícil, tá, pessoal? Não é uma tarefa simples, não. Então, se ele der um ângulo que não seja conhecido, tá? Aí ele tem que dar esse valor. Então, seno de 37 ele diz que é 0,6. É igual ao N2 que eu quero descobrir, vezes o seno de 53 deu 0,8. Vai ser um N2. N2 vai ser 1,2 dividido por 0,8. Quanto é que dá isso aí? Vai dar 1,5, né? Que é a metade de 0,8 e 0,4, somando dá 1,2. Então, 1,5. Beleza? Dúvidas? Podem falar. Todo mundo ok? Alguma passagem matemática, pessoal? Alguma dúvida no conceito físico? Podem falar, viu? Todo mundo ok, né? Vamos para pegar outra aqui.
Uma questão que envolve tudo. Índice com lei de Snell e um monte de coisa. Vamos lá. Dessa a gente vai para dióptro plano para encerrar, beleza? Vamos lá. Um raio de luz monocromática se propaga de um meio A para o meio B, formando com a normal e a superfície de separação de ângulos de 30 e 45 graus, respectivamente. Ele fala que o meio B é o A, que possui índice de refração igual a 1, onde a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Portanto, a velocidade de propagação da luz no meio A será de, aí dá o seno de 30 a 1 meio e seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Primeiro, eu tenho relação de ângulos, então tenho que usar a lei de Snell, certo? N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R, beleza? Estou dando uma adiantada aqui porque a gente só tem mais 15 minutos para falar sobre o dióptro plano, beleza? Então, N1 é onde ele está incidindo, tá? Então, ele está incidindo no A, certo? Não, ele está incidindo não. Ele está indo do A para o B. Então, o índice que ele refrata é o do A, que é 1, tá? O N1 eu vou descobrir que ele está incidindo. O seno de incidência, ele incide com 30, tá? Então, é seno de 30. É igual a N2, que é o A, que é 1, vezes o seno de refração, que é o seno de 45. Beleza? Vamos descobrir esse N1. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. 1 meio. 1 vezes seno de 45. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Deixa eu colocar aqui a raiz com lápis. Se estiver rápido, pessoal, não estiver entendendo, pode falar e perguntar, viu? Então, quem vai ser, tá? Quem vai ser o N1? Vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2, certo? O 2 que está dividindo aqui passa multiplicando, certo? Aí, vezes 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, o índice de refração 1 é a raiz de 2, certo? N1 é igual a raiz de 2. Beleza. Só que ele não pede o índice de refração, ele pede a velocidade da luz nesse material. Como é que eu faço? Eu sei que o índice é igual a C sobre V, certo? Então, eu vou pegar aqui o índice, raiz de 2, é igual a C, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Deixa eu colocar o expoente já já. Dividido por V, certo? Deixa eu colocar a raiz aqui, que é o índice, e o elevado a 8 ali, né? Beleza? Quem vai ser o V? O V vai ser a raiz V. Vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8 dividido pela raiz, certo? Da raiz de 2. Quanto é a raiz de 2? É 1,4, não é isso? Aproximadamente, né? Três vezes 10 elevado a 8. Dividido pela raiz de 2, certo? Quanto é que vai ser o V? 3 sobre 1,4. Quanto é que dá isso? Dá aproximadamente 2, né? Porque 1,5 daria 2.
Então, o mais próximo disso aqui é o 2, seria a letra B, certo? Tranquilo? Faltou só o 10 elevado a 8, né, aqui. Eu só fiz a relação para entender, porque o 10 elevado a 8 é só repetir, né? Tranquilo? Vamos falar sobre dióptro plano, senão não dá tempo. 10 elevado a 8. Bom, pega a questão aqui de dióptro plano. Vamos lá. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade. 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo com a vertical. Considere o índice de refração da água como 1,33 e determine a profundidade aparente H vista pelo pescador. Então, primeira coisa, o cara deixou a lanterna cair, a lanterna está no fundo do lago a 10 metros. Quando ele olhar essa lanterna vai parecer que está mais longe que 10 ou mais perto que 10? Mais perto. Pelas alternativas, só podia ser mais perto, né? Mas entendo a teoria por trás. Então, vou ver a lanterna mais próxima do que ela realmente está, certo? Ele está no ar. Então, qual é o índice de refração do ar? 1. Beleza? Então, qual é a equação que eu relaciono para essa questão de distância na refração de óbito plano? N sobre P é igual a N' sobre P', certo? Onde o NP tem a ver com o objeto, né? O índice de refração em que o objeto está e a distância do objeto. N' é o índice de refração do observador. E o P' tá, vai ser a imagem, a distância que eu tenho da imagem. Tranquilo? Qual o N do objeto? O objeto está onde? Está na água. Qual é o índice de refração da água? 1,33. Qual a distância que o objeto está de verdade? 10 metros. N' é o índice de refração que o observador está. O cara está olhando a lanterna na água, então é 1. E o P' eu quero descobrir, certo? Então, como é que vai ficar isso aí? Eu quero descobrir P', certo? Meio pelos extremos. Como é que vai ficar aqui? Lembrando que essa parte aqui é o denominador, tá, pessoal? Embaixo da... Então, vai ficar P', 1,33 P' é igual a 10, que é 10 vezes 1, né? Tranquilo para todo mundo? Entenderam por que ficou assim? Não. É porque não é meio pelos extremos, aí é o de baixo com de cima de um, de baixo com de cima do outro, né? Aí quem está embaixo aqui é o P', quem está em cima é 1,33. 1,33 vezes P', 1,33 P'. E 10 vezes 1, Entendi. que dá 10. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Melhorou? Uhum. Então, P', vai ser igual a 10 dividido por 1,33. Quanto é que dá isso? Tem algum valor que a gente consegue tirar pela alternativa? Acho que 8 não pode ser, né? Porque 8 ficaria vezes 1,33, daria perto de 12, né? Acho que é Deixa 7,5, eu né? ver aqui, viu? Acho que é Deixa eu ver aqui. 7,5. Confira aí se é 7,5. 5 não pode, né? Porque 5 É, se fosse 2. é isso 7,5? mesmo. É isso mesmo. É. Mas não dá exato não, né? Dá 7, alguma coisa aí, né? Perto de É 7,5. 7,5, não sei o que, não sei o que. Beleza. Tranquilo? Então seria a letra C. Vamos mais uma, temos 5 minutos. Vou pegar aqui.
Vamos aqui. Vamos lá. Outra questão nesse mesmo estilo. Um tijolo encontra-se no fundo de uma piscina, na qual a profundidade da água é 12,8 metros. O índice de refração absoluto da água é 4/3. Um observador fora da água, na vertical que passa pelo objeto, visa o mesmo, determinar a elevação aparente do tijolo. Tá? Ó, preste atenção. Determinar a elevação aparente. Então, ó, olha aqui como é interessante. Se você não prestar atenção, você erra a questão, certo? O tijolo vai estar aqui em preto, certo? Então, beleza. Olha o que vai acontecer. O tijolo está aqui no fundo, beleza? A elevação aparente é o quanto que ele subiu, beleza? Não é a distância total que você vai calcular, não. Então, você sabe que ele está a 2,8. Você calcula a próxima distância e vê quanto foi que ele subiu. Entenderam? Entenderam o que eu quis falar? Entendi. Como é que a gente calcula? N sobre P é igual a N' sobre P'. Então, qual o índice de refração? Cadê? Que o objeto está? Está na água, 4/3. Pode botar em decimal, pode botar em fração, você que escolhe. Sobre P, que é quanto? A profundidade é 12,8. Certo? Ando na 4. Então, como é que vai ficar essa confusão aí? 4/3 de P'. Isso. O que está embaixo aqui é o 2,8, né? Certo? Está em cima aqui é 1. Então, vai ficar 2,8. Certo? 4/3 vai ficar em cima, P' está embaixo, meio pelos extremos, né? Quem vai ter P' nessa história? Repete, por favor. Oi? Repete, tu falou alguma coisa? Perguntou aqui. Não falei não. O 3 que está dividindo passa multiplicando e o 4 que está multiplicando passa dividindo. Vou pegar essa questão aí. 2,8 vezes 3 dividido por 4. Vamos fazer aqui na calculator. 8,4. 2,1. 2,1 metros. Então, vamos lá. Professor, tu fez errado. Porque você pode pensar isso. Ou você fez errado porque não bateu a alternativa, mas sabendo que ele está pedindo, você responde. Tá, pessoal? Presta atenção no que ele está pedindo e como ele está pedindo. Estava 2,8. Agora ele vai ver 2,1. Ele levou quanto, então? 7. 0,7, né? Então, ele levou aqui 0,7 metros. Beleza? Ah, agora eu entendi. Porque, deixa eu colocar aqui, a elevação será 2,8 menos 2,1, dá 0,7 metros, tá? Ele subiu 0,7 metros aqui da distância. Beleza? Então, pessoal, Beleza. vai ser nesse modelo aí nossa prova. Não a mesma questão, óbvio. Mas nossa provinha vai ser nesse modelo, de calcular índice, calcular ângulo, saber a distância, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parar a gravação.